Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024, eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal, e hoje eu vou conversar com Vitor Souza Lima, que é videomaker e pesquisador sobre o Círio de Nazaré. A gente vai falar sobre as produções visuais do Vitor relacionadas ao Círio e sobre os projetos que ele tem pela frente. Vitor, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, Gabriel. Queria começar te perguntando quando tu começaste a registrar o Círio e por quê? Eu venho de uma família de formação católica, então estar no Círio e em outras procissões religiosas sempre foi uma vivência minha. E o Círio sempre me encantou por toda a particularidade que ele tem, por todo o apelo estético, né, que o Círio tem. Eu acho que isso é uma coisa que comove todo mundo que vem ver o Círio pela primeira vez. Ele tem um apelo estético, assim, de fato. E isso sempre me chamou a atenção desde o início, desde que eu era criança. Então, desde que eu tive a minha primeira câmera fotográfica de filme, de película, de filme mesmo, que você comprava 24 poses e tinha que revelar, sempre, a partir de um momento, eu saí para fotografar o que eu conseguia. E aí eu ia nas romarias, nas procissões que eram mais acessíveis de chegar mais perto da imagem, né? Que naquela época até então era o traslado, eu conseguia chegar a 1 metro da imagem para fazer uma foto, até menos que isso. Traslado para Ananindeua, né? Isso, traslado para Ananindeua. A trasladação, por ser até um certo tempo muito mais tranquila do que o Círio de Nazaré. Durante algum tempo na minha vida eu não fui no Círio de Nazaré, eu só assisti pela TV. E aí depois o Círio das Crianças. Então eram os momentos que eu gostava de sair para fotografar pelo prazer de fazer imagem, de criar imagem, de ter aquilo como registro. Sempre foi muito natural assim para mim esse ímpeto. Tinha um lado devocional de alguma forma, por ser católico, mas também tinha um ímpeto de artista mesmo, de alguém que já queria, desde aquela época, trabalhar com imagens. Era isso que eu ia te perguntar. De que maneira, se de alguma maneira o Círio te influenciou a ser artista visual? Ou foi o contrário? Pois é uma boa pergunta, porque eu queria trabalhar com cinema, assim, quando a gente tinha que escolher alguma coisa para se formar, para fazer uma graduação, eu queria fazer cinema, mas não tinha esse curso aqui. Então fui fazer artes visuais. Mas e aí eu fiz alguns cursos de documentário, de curta-metragem, de criação de projetos. E na época eu já tinha uma ideia do que seria o Mãos de Outubro, que foi o meu primeiro filme, porque depois de uma dessas saídas fotográficas do Círio, eu cheguei em casa, reuni todo aquele material, eram fotos apenas, e eu percebi essa predominância das mãos nas imagens. E aí, naquele momento, veio um estalo, assim, do nome, do título. Mãos de Outubro, isso veio. E aí isso ficou guardado. Quando eu comecei a fazer os cursos de cinema, eu pensei que isso poderia ser uma ideia para eu desenvolver em um projeto. Então, ali eram duas paixões se encontrando, né? A paixão pelo cinema e a paixão pelo Círio. Então, e claro, assim, que a paixão pelo cinema, a gente também é uma coisa que vem desde a infância, assim como o Círio. Então, eu acho que elas sempre andaram paralelamente e, em algum momento da minha vida, elas se encontraram, porque acho que tinham que se encontrar mesmo. Eu acho que, naturalmente, isso iria acontecer. E eu tenho tanto prazer em registrar o Círio, as coisas do Círio, tanto o que é da programação oficial quanto da não oficial, ou da parte profana, digamos assim, que eu, em determinado tempo, eu demorei a assumir isso para mim mesmo, assumir essa paixão declarada, sabe? Eu acho que por isso que eu demorei algum tempo para criar o perfil do Instagram Mãos de Outubro, por exemplo, entendeu? Então, foi todo um processo muito pessoal de assumir que o meu projeto de vida talvez seja esse, registrar o Círio, por uma importância histórica, talvez, de ter esse material bem documentado, bem registrado, bem catalogado, sistematizado. E aí eu queria entender esse passo a passo. Em 2008, tu fizeste o filme que foi lançado em 2009, né?
além dos avanços técnicos de lá para cá, alguma coisa do Sírio, da cena do Sírio mudou? Tu percebes isso? Mudou. Algumas coisas que a gente fez, né, naquele ano, a gente não faria hoje, como a homenagem dos estivadores, que não existe mais. Até algum momento ali nos anos 2000, você acompanhar, por exemplo, o traslado para Ananindeua era muito fácil. Eu subi em alguns anos um dos carros de imprensa de maneira completamente sem credencial, sem nada. Isso era possível. Hoje não é mais. Até quem é da própria imprensa credenciado tem dificuldade, né, em ter acesso a esses veículos. A trasladação mudou muito, assim. Ela já vem mudando assim, né, desde a década de 70, 80 para cá, vem crescendo. E nos últimos anos eu tenho visto que está ou igual ou maior do que o Sírio, assim, pela quantidade de pessoas, aquele calor. Então, a trasladação também mudou bastante. De 2008 para cá, deixa eu ver o que mais mudou. Eu acho que no sentido assim de personagens que a gente não teria, seria o estivador, eu acho que não existiria hoje. Do que eu consigo pensar, eu acho que é isso, assim. E, assim, essa coisa aumentou também o número de pessoas que estão cobrindo o Sírio. O número de profissionais da imprensa aumentou. Quando a gente filmou, a gente conseguiu a autorização da diretoria da festa para filmar do lado da Berlinda. Isso em 2008, né? Em 2008. Hoje, eu acho que isso não seria possível. Uma equipe independente ficar ali que não fosse da assessoria do Sírio, da Guarda de Nazaré, da TV Nazaré. Eu acho que esse acesso está mais controlado hoje. Uhum. E aí a repercussão do Mãos de Outubro ali em 2009, como é que foi? Como é que tu levaste ele para o YouTube e como esse projeto foi se desenvolvendo? A gente gravou no Sírio de 2008 e a gente finalizou em 2009. Depois que a gente finalizou, a gente fez um pré-lançamento aqui em Belém e o filme foi selecionado para o Festival É Tudo Verdade, que é o maior festival de documentários da América Latina, em 2010, em março de 2010. E ele saiu premiado já desse festival com 2 prêmios importantes, que foi o Prêmio Canal Brasil, que permitiu que o filme tivesse exibições no Canal Brasil, exclusivas durante 3 anos, e o prêmio da Associação Brasileira de Documentaristas do Brasil. E aí depois ele fez um circuito bem frutífero em vários festivais de cinema do Brasil. A gente não conseguiu emplacar o filme em nenhum festival internacional. E aí a gente sempre pensava se era pela particularidade do Sírio, né? Se as pessoas aquilo não atingia as pessoas que não eram daqui. Mas o filme fez uma boa carreira em festivais de cinema brasileiros. E a gente tem mais de uma dezena de prêmios assim que o filme conseguiu desde então. E aí para o YouTube, tu colocaste esse filme no YouTube? Aí, algum tempo depois de lançado, a gente publicou o filme no YouTube. E naquela época, também outra coisa que mudou, a gente conseguiu a URL, né, Mãos de Outubro, youtube.com/Mãos de Outubro, porque os quesitos para você ter o URL próprio eram muito mais fáceis antigamente. Hoje você tem que ter 1.000 inscritos, 5.000 horas de exibição pública, enfim. E naquela época não. Então, desde lá, já existia o youtube.com/Mãos de Outubro, sem nenhuma dificuldade. A gente acho que precisava só de 100 inscritos na época, então era muito fácil. E durante muito tempo nesse canal estavam postados um teaser do filme, um trailer e o filme, que tem mais ou menos 20 minutos. E aí é isso, o canal ficou durante um bom tempo só com esses conteúdos. E eu não pretendia retomar esse projeto em nenhum momento, assim. Mas, a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais à pesquisa histórica do Sírio, foi no momento que eu comecei a sentir falta do registro das coisas do Sírio de uma maneira mais sistemática. Você
entra no site do Círio, no site oficial, por exemplo, ou nas redes oficiais, e existe ali um material, um acervo imagético, mas você não tem a identificação do ano daquilo, entendeu? Você não sabe, aquela berlinda foi de que ano? Os mantos até têm uma catalogação, mas você tem uma foto ali do Círio das Crianças. Que ano foi aquilo? Não tem. E assim as coisas vão se perdendo, né? Então eu sempre me preocupei muito com esse valor histórico desses registros e de que eles mereciam uma catalogação mais sistemática. E tu sentias falta disso porque tu também pesquisas sobre o assunto. Sim, e eu sentia falta até em instituições tradicionais como o Museu do Círio, que hoje é da Secretaria de Cultura do Governo. Há algum tempo atrás, visitando o museu, eu percebi que você tinha ali o manto do Círio 200, um manto feito pela Dona Esther, e não tinha identificação do ano, não tinha identificação dela, Dona Esther. Tem uma berlinda lá que não tem a identificação de que ano aquela berlinda foi usada. Ela foi uma berlinda usada no traslado para Ananindeua, nas Romarias Rodoviárias, no início dos anos 2000, e eu sentia falta dessas identificações históricas. Então, em 2000... Eu posso ir contando? Eu ia te perguntar quando começa esse registro sistemático, todo ano certinho. Pois é, ele começa, de fato, em 2019. O que acontece? Vamos lá, vou voltar um pouquinho. Em 2008, eu filmei Mãos. 2009, a gente ficou circulando com ele pelo Brasil. 2009, 2010. 2011, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Mas eu sempre tive... o meu objetivo era sempre voltar aqui para o Círio. Nem que fosse para vir na sexta e voltar na segunda-feira. E foi isso que eu fiz durante um bom tempo. Às vezes eu conseguia pedir folga de mais de um dia no lugar que eu trabalhava lá e conseguia chegar na quinta ou na quarta e às vezes sair no domingo à noite. Então, durante algum tempo eu vim nessa correria, mas não deixei de vir. Mas eu acho que por esse afastamento eu não investi em um registro mais profissional, digamos assim. Eu vinha fazer foto com celular. Eu tinha alguns projetos que eu tinha de fazer outros curtas relacionados ao Círio, um sobre a corda. Então eu vim em 2014, 2015 filmar só a corda, e aí eu me arrependo muito porque eu não tenho imagem da berlinda, da procissão como um todo, só tenho imagens da corda, porque era um projeto que eu tinha que eu não concluí. E aí depois, 2016 eu consegui também vir rapidinho, 2017 também, 2018 eu não vim nem para a trasladação, porque tive uma prova para fazer no Rio, mas eu consegui chegar na noite da trasladação para acompanhar o Círio. E aí eu falei, cara, no ano que vem eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso deixar de produzir, de registrar. E aí, para 2019, tem uma coisa que me chamava muita... que eu tinha muita curiosidade sobre, que era o processo de decoração da berlinda. A berlinda sempre me chamou muita atenção, né? Eu acho que é um dos ícones que seduzem a gente, hipnotizam. Primeiro, pela beleza barroca daquela escultura, a forma com que ela vem iluminada à noite, com que ela vem decorada com as flores no outro dia. Então, é um elemento ali que chama muita atenção, tanto pela imagem que está ali dentro, de Nossa Senhora de Nazaré, quanto pela beleza daquela escultura mesmo. Então, é uma coisa que fisga o nosso olhar. E fisgou o meu desde criança. Então, eu sempre tive curiosidade de acompanhar esse processo de decoração da berlinda. Eu filmei alguma coisa disso lá em 2008. Em alguns anos depois, eles deixavam a porta do galpão, ali onde eles fazem a decoração, entreaberta. Então, você podia chegar ali, tirar uma foto rápido, ver. Não tinha uma segurança tão forte assim como tem de uns anos para cá. E aí, em 2019, eu entrei em contato com o Paulo Morelli, eu não conhecia ele. Eu tinha assistido uma entrevista dele no Argumento, no Círio de 2018, e entrei em contato com ele falando da minha ideia, perguntei se ele topava que eu registrasse todo o processo de decoração da berlinda. E ele topou, assim, ele foi muito, muito gentil, muito generoso, e a gente combinou, então, de filmar todo o processo de decoração da berlinda no Círio de 2019.
Ele que era o decorador. Ele era o decorador, chefe, né? isso. Ele foi decorador de 2017, 2018 e faria 2019, como fez. E aí tu vieste, então, 19, 20, 21... E aí eu vim em 2019, e aí o processo de decoração da Berlinda, cara, é uma coisa que depois que eu terminei, eu pensei, não sei quando é que eu vou fazer isso de novo. Porque é um processo muito exaustivo. Ele começa na sexta-feira à tarde, que antecede o Círio, e ele entra pela noite, entra pela madrugada. Os trabalhos, de fato, começaram por volta das 14 horas e só finalizaram 4h30 da manhã do outro dia. Então, eu não consegui registrar o traslado para Ananindeua, não consegui pegar a Romaria Rodoviária, o Círio Fluvial, a Romaria dos Motoqueiros, porque eu estava envolvido nesse processo. Então, eu tive que perder outras coisas para conseguir esse material. E, na época, eu falava, Paulo, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu acho que isso tem uma importância histórica, o que a gente está fazendo, porque isso nunca tinha sido feito. E aí eu gravei um time-lapse da decoração toda. Aí mostrei naquele ano, então, para o João Carlos Pereira. Ele amou e ele levou o material para passar na transmissão do Círio, naquele ano, na Liberal. Então, foi exibido lá o time-lapse da Berlinda sendo decorado. Tanto da trasladação quanto do Círio. Foi muito bacana. E, assim, é um documentário que eu quero fazer abordando o histórico da Berlinda, mas que vai ter como pretexto esse processo de decoração. Então, é um trabalho que ainda está em andamento. É isso que eu ia te perguntar. O que foi publicado foi esse time-lapse. O time-lapse foi publicado, o produto todo ainda não tem. E aí foi isso. E aí acompanhei também a transformação da Berlinda na manhã seguinte, né, do Círio. Só que eu não fiz isso, né? Eu acompanhei todo o processo e tive que registrar a Berlinda em vida, né, nas ruas de Belém. Então foi um trabalho muito exaustivo, mas ficou muito bonito o material. E aí foi isso. Aí em 2020 veio a pandemia, veio o Círio da pandemia, e aí eu falei que eu ia sair às ruas do jeito que fosse, porque alguma coisa ia acontecer. Naquela época tinha, né, uns burburinhos, vão sair uns grupos de promesseiros da corda, vão sair alguns grupos de família. Eu fui registrar, assim. O Círio, ele não deixou de existir nos 2 anos da pandemia, né? E aí é isso, eu quis registrar o povo fazendo o Círio que é do povo, de fato. Então, eu continuei registrando nesses 2 anos de pandemia. E aí, desde então, 2022, aí eu me propus a registrar todas as romarias, de fato. Não consegui todas porque eu voltei para o Rio antes do Recírio. Então, eu registrei até a Romaria da Juventude em 2022. E aí, em 2023, eu consegui fazer mais registros. Só não registrei a Romaria dos Corredores e a Romaria da Juventude, mas eu consegui pegar um número maior de procissões, então tem um leque maior de 2023. E aí, depois do Círio de 2022, o material que eu ia fazendo ia postando só no meu perfil pessoal, no Vitor SL. E aí, acho que foi em março de 2023... que aí eu parei para pensar, cara, por que eu não começo a alimentar o canal do YouTube do Mãos de Outubro com todo esse material que eu fiz, né? E aí postei os vídeos do Círio de 2020 e 2021. Eu não tinha editado, não tinha feito nada com aquilo, estava só guardado. Então eu comecei a postar os registros do Círio de 2022 e editei os Círios da pandemia para entrar lá. E aí foi que realmente a coisa ganhou forma. E eu me dediquei mais seriamente a esse trabalho de registrar o Círio. Por isso que em 2023 eu me propus a ficar o período todo, a quinzena toda, né, até o Recírio. E aí o que acontece é que... E aí esses registros todos que eu fiz, eu fazia sem credencial nenhuma, porque eu não tinha vínculo com nenhum veículo, eu não tinha compromisso nenhum, eu fui porque eu queria, porque eu achava que tinha que ser registrado. Aí em 2023 eu falei... Cara, por que não pedir uma credencial pelo canal Mãos de Outubro?
E aí, quando eu abri o processo de credenciamento da assessoria, eu coloquei lá, ó, eu sou Vitor, eu registro o Sírio, tenho esse canal, tenho esse material, chama Monge Outubro, e me deram a credencial. Então, desde 2008, foi o primeiro Sírio 2023, que eu filmei com credencial de imprensa, que obviamente te dá acesso, né, aos lugares onde a maioria das pessoas não consegue adentrar. Eu ia te perguntar exatamente isso sobre a rede social, que desde o ano passado também tem o Instagram Monge Outubro. Essa interação maior foi só com o público, consumidor, vamos dizer assim, do teu trabalho? Tu também conheceste pessoas que ampliaram as tuas possibilidades de trabalho mesmo? Então, por que eu falei essa coisa da credencial? Porque estar no grupinho da imprensa me possibilitou conhecer outras pessoas, ampliar a visão do meu trabalho. E aí eu comecei a conhecer também os outros perfis de Sírio de Nazaré, que eu não sabia que existiam tantos assim, né, dedicados. E aí foi quando te conheci, enfim, outros perfis, outras pessoas. E as pessoas, foi engraçado, porque eu estava na procissão do transporte dos carros, e aí veio uma pessoa falar comigo, tu que é o Vitor, do Monge Outubro. Eu falei, sou eu e tal. Aí a pessoa ainda tirou foto minha, depois me mandou. Então foi muito bacana, assim, me propiciou essa proximidade com outras pessoas, me tornou mais conhecido assim no meio. E aí, por tua causa, o Gabriel, para quem não sabe, é administrador do perfil Sírio Outra Vez. Uhum. E aí tu vieste me perguntar por que eu não criava um perfil Monge Outubro, né? E na minha cabeça eu nunca passou isso de fato, porque eu sempre Já achei que publicava no teu perfil, pessoal? já estava ali no meu perfil e publicava no canal do Monge Outubro. Eu tinha medo de criar um novo perfil no Instagram e chamar as pessoas para curtir. Detesto isso. E aí eu achei, vou fazer uma página para ficar flopada, melhor não fazer. Mas aí criei coragem e criei, né? Um pouco atrasado, porque a gente lançou o perfil no Instagram depois do Sírio, e a gente lançou justamente com aquele vídeo que faz um resumo, né, do que passou assim, do Sírio 2023, apresentando o tema do Sírio 2024. Então, cara, tu me deste muita força para criar esse perfil. Então, fizeste muito parte disso. Assim. Que legal. Me encorajaste nesse processo. Bacana. Também sei que tu és uma pessoa que coloca, deixa os teus projetos bem guardadinhos até a hora de sair. O que tu pode falar sobre a cobertura do Sírio desse ano? Tem alguma novidade? Tem, né? Ano passado, meu trabalho chamou a atenção de várias pessoas, né? Uma delas, enquanto entidade, foi a Guarda de Nazaré. No final, nas romarias finais do Sírio do ano passado, alguns deles vieram falar comigo, perguntar se eu topava registrar algumas coisas por eles, para eles. A Guarda está completando 50 anos, né, em 2023, 50 anos de 2024, 50 anos de sua criação. Então, eles me chamaram para fazer um trabalho junto com eles. E então, a novidade que eu posso falar desse ano é essa, assim, que eu vou estar junto com a Guarda de Nazaré, filmando para eles, com eles. Então, vai me propiciar também chegar em lugares onde a maioria da imprensa não consegue chegar. Mas é com esse intuito de registrar mais perto como é esse trabalho da Guarda, de fato, né? Eu filmei, o primeiro vídeo oficial assim, do Sírio 2024 foi o vídeo que eu soltei sobre o treinamento da Guarda de Nazaré para o Sírio, né? No final de agosto. E ali, em alguns comentários, eu percebi o quanto é importante a gente mostrar alguns processos de uma maneira clara, que explique para as pessoas o que é aquele trabalho de fato. Teve uma das pessoas lá que comentou que, cara, eu não sabia que o trabalho deles era tão profissional, sabe? Precisar treinar para uma procissão. Então, o pequeno vídeo que a gente lançou aquele dia de 1 minuto e meio já foi
suficiente para mostrar para algumas pessoas a importância do trabalho da Guarda de Nazaré, que não se resume só ao Círio, né? Eu acho que o Círio, ele talvez seja o momento mais importante desse grupo de homens, desse exército, né, católico, mas eles têm um trabalho que dura o ano inteiro, né? Então, eu junto com a Guarda, a gente vai querer mostrar esses outros momentos também, onde eles atuam, que culminam no Círio de Nazaré, mas não se resume só ao Círio. Falando sobre isso, já nos encaminhando para o final, eu queria saber se tem alguma cena que tu nunca registraste, algum personagem que tu nunca entrevistaste, que tu ainda tens esse sonho de fazer do Círio. Olha, sempre tem, assim, o meu sonho, nós são muitos sonhos, né? O Círio de Nazaré dá para fazer muita coisa, mas eu quero ainda ter um material muito bem feitinho, bonitinho, com imagens de arquivo, uma coisa muito bem ilustrada, com todos os estilistas vivos que bordaram o manto. Eu quero fazer um trabalho com todas as pessoas responsáveis pela decoração da Berlinda, por exemplo. Eu já tenho um registro e tenho um depoimento também bem grande do Paulo Morelli sobre isso, mas eu quero entrevistar o Vando Nascimento ainda. Eu vou conversar com a Simone, que era irmã do Gilmar Cosme, que durante muito tempo decorou a Berlinda. Eu quero saber o que ela tem para me contar. Quero fazer um trabalho mais aprofundado também sobre a criação do manto, o processo de criação do manto, que é uma coisa... O Círio é cheio de segredos, né? É cheio de expectativas. São expectativas boas, assim. Então, e as pessoas querem saber sobre isso, querem saber sobre esse processo. Nem que seja depois, né? Nem que seja depois, é importante. O canal soltou ano passado uma série em 4 episódios sobre o processo de confecção do manto do ano passado, né? Eu entrevistei a Lele Grelo, que foi a estilista, o Antônio José, que foi o bordador, o Marcelo, que foi o ourives, da Ourogemas, e o Odair Mindelo, que fez o desenho. E a recepção foi muito boa desse material. E eu acho que é importante que isso chegue nas pessoas, sabe? Desmistifica algumas coisas, alguns processos, acho que traz um pouco mais para baixo, sabe? Para a humanidade mesmo, para uma sensação de que todos somos iguais nesse processo do Círio. Todas as mãos são importantes, né? Seja você que atue direta ou indiretamente. Então é isso, eu quero continuar mostrando esses bastidores do Círio, sabe? E uma coisa que eu acho também muito importante falar é que o perfil Mãos de Outubro, ele não é simplesmente um perfil, não é uma curadoria de imagens que eu faço ali, não é um perfil de publicação de imagens gratuitas. Todo aquele conteúdo é meu, é um conteúdo autoral, é um conteúdo próprio e sempre está servindo a falar sobre algum aspecto do Círio de uma maneira histórica, de uma maneira que nunca foi contada. Então é isso. O perfil Mãos de Outubro, ele é um canal ali de produção de conhecimento sobre o Círio de Nazaré. Eu vejo dessa forma. O que é o Círio para ti? Caramba. Cara, o Círio... Vamos lá, vou viajar. O Círio, eu acho que ele é um processo anual de renovação espiritual, moral, que atinge todo mundo que passa por essa cidade em outubro. Seja a pessoa que mora aqui, seja a pessoa que está visitando, eu acho que ela não passa incólume sobre o Círio. Então, eu acho que o Círio é esse momento de virada, sabe? De reflexão, de pensamento. A gente tem que ter muito cuidado quando vai falar algumas coisas, por exemplo. Poderia falar, o Círio não é mais da Igreja Católica. Não é por aí, né? O Círio, ele é da Igreja Católica, mas a forma como ele atinge as pessoas independe de credo, de posição política, de classe social.
E isso a gente vê indo para as ruas, gente, vendo isso. Eu acho que quando as pessoas falam essa expressão, elas não querem dizer que o Círio não é da Igreja Católica. Não é isso. É óbvio que é. O Círio, ele é uma festa da Igreja Católica. Mas ele é também um modo de celebrar que não impede que uma pessoa de outra crença religiosa participe dele e tenha um processo devocional que é inerente à Igreja Católica. E eu acho que isso que é bonito do Círio, sabe? Essa abertura que ele naturalmente faz para todas as pessoas. Eu acho que é um sentimento de uma universalidade como ser humano mesmo, sabe? Isso a gente vê pelas pessoas que são atingidas pelo Círio, pelo que ele é, pelo que representa. E o Círio, gente, representa muitas coisas para muita gente. Essa multiplicidade de visões e de sentidos que o Círio promove é único. Nossa Senhora de Nazaré significa o que para ti? Olha, Nossa Senhora de Nazaré é uma luz. Quando eu falo que ela é uma luz, é porque eu enxergo muito no sentido de espiritualidade mesmo. Ela é uma luz que rege essa cidade, que rege as pessoas que moram aqui e que ela nunca se apaga. Ela é a luz que nos guia. É a Virgem de Nazaré, luz que nos guia. É isso. Bacana, Vitor. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024.